História que o Senhor colocou no meu coração hoje, história bíblica, para falar conosco. A história de um homem chamado Naamã, este homem leproso, no qual foi levado para dentro da casa dele uma criança, uma jovem de menos de 12 anos pelos historiadores. E essa criança, ela era uma escrava, mas ela passou da situação de escrava a profetisa, porque ela profetizou algo, e aquele algo da parte de Deus, ele aconteceu. Amém? A Bíblia diz, meus irmãos, que eu e você, obrigado meu pastor, a Bíblia diz que eu e você, nós temos a capacidade pelo Senhor de sermos usados por Ele. Todos vocês que estão aqui, dá uma olhadinha na pessoa que está do lado, não fala nada, só olha para ele assim, dá uma olhadinha de cima e embaixo, vê se ele está parecendo assim com um profeta, com um homem ou com uma mulher de Deus aqui nessa igreja. Tem uns aí, se for olhar pela roupa, bonito, né, rapaz? Tem uns pastores aqui com uns blazers, que nem Salomão, como diz, não teria um blazer desse. Mas hoje, nós estamos aqui para falar dessa palavra. Abra sua Bíblia, segundo livro de Reis, capítulo de número 5. Segundo livro de Reis, capítulo de número 5, leremos do verso 1 até o verso de número 8. Alguém ainda não encontrou? Alguém ainda não encontrou? Todos encontraram, amém? Já ia falar aqui, vem para a escola bíblica, né, pastor Vair? Que aí aprende a achar. Segunda Reis, capítulo 5, verso 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, ele era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dara livramento aos sírios, e este era um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante de um profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou da sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu enviei Naamã, meu servo, para que restaures da sua lepra. Aconteceu o quê? Lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para fazer vivificar? Para que este envie a mim para eu restaurar um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Aconteceu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: porque rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Aleluia! Deixa vir a mim, e saberás que há um profeta em Israel. Após o termo, meus irmãos, dessa mensagem, eu quero dizer que você vai ficar sabendo que você não veio aqui nessa igreja hoje, você não veio para Estados Unidos da América, você não veio aqui somente por vir, mas você tem um propósito aqui nessa igreja, aqui nessa terra, e o propósito de Deus na sua vida, ele tem que ser cumprido em nome de Jesus. Amém? Você vai saber que mesmo Deus que agia na sua vida de onde você saiu, seja Brasil, seja de um outro estado, é o mesmo Deus que age hoje aqui nessa igreja. Então se Ele fez, Ele pode fazer. Então se Ele agiu, Ele pode continuar agindo. Até o fim dessa mensagem, você vai saber que você não é somente um cara que mexe com landscape. Você não é somente uma mulher que trabalha com limpeza. Você não é somente um pintor.
Você não é somente talvez uma manicure, um cabeleireiro, mas você é um profeta de Deus disfarçado aqui na terra. Deus tem um propósito na sua vida, e o propósito de Deus, ele não pode deixar de ser cumprido na minha e na sua vida. Nós não somos somente brasileiros aqui nessa terra. Deus tem um propósito na minha e na sua vida. Quem acredita nisso? Amém? Fala com a pessoa do lado, incomoda ele, fala: Deus tem um propósito na sua vida e ele vai se cumprir no nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia vai falar aqui de alguns personagens. Primeiro, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, grande homem diante do rei, do seu senhor, muito respeitado, e ele era um homem de conceito. Deus tinha dado vitória à Síria através dele. A Bíblia vai dizer e chamá-lo de herói de guerra. Aí no final fala assim: porém leproso. Porém ele era um homem leproso. Nós vamos entrar na lepra agorinha. O rei que escreveu a carta, Ben-Hadad II, esse homem, ele morava em Damasco. Esse homem, ele pega a caneta e ele escreve ao outro rei: cura Naamã da lepra. Para quem que ele escreveu? Rei Jorão. O 9º rei a sentar no trono de Israel estava lá, e ele recebe essa carta: cura este homem da lepra. Naamã, ele tinha todas as características. A Bíblia fala, porém ele era um homem leproso. A lepra, até nos dias de hoje, ela não tem cura. Consegue se controlar, mas ela não cura. Deus, quando ele dá os mandamentos ali a Moisés, o livro de Levítico, que é o livro da lei, 2 capítulos, o capítulo 13 e 14 do livro de Levítico, todo o capítulo, ele é levado somente a falar da lepra e do leproso. Pastor, mas quão ruim era um leproso? Se fosse na minha casa que uma pessoa tivesse lepra, eu era afastado da minha família, a minha casa colocada a fogo. Para quê? Porque essa lepra ela pegava. Então nós não estamos falando de alguma coisinha. Aquele homem, ele tinha algo terrível, que era a lepra. E o que a lepra fazia? Ela separava, pastores, o homem da sociedade. O homem leproso, ele tinha um local determinado para ele ir. E naquela época, a lepra era tida assim: uma pessoa pecou, ele pegou lepra, então ele está leproso porque ele pecou. Quem lembra no anos de 90, quando uma pessoa pegava AIDS, não importava se tinha sido com a transfusão de sangue, não importava se ele pegou a AIDS num acidente, mas todo mundo falava, é porque é homossexual, por isso ele está com AIDS. Quem lembra disso? Era tido como uma doença que castigava os homossexuais. Na mesma maneira, a lepra, naquela época, uma pessoa que estava leproso, ele era pecador. Então o que significa? A mesma forma que a lepra separava um homem da sociedade, da mesma forma, o pecado, ele afasta o homem da presença de Deus. E a lepra, ela não comia só a pele, ela chegava na pele, ela ia nos tendões, ela ia na carne. Assim também, aquele homem que afasta de Deus pelo pecado, o pecado não é só no corpo, o pecado vem no corpo, mas o sofrimento é na alma. Então tanto a lepra como o pecado, eu e você, nós não aceitaremos em nossas vidas, porque Jesus morreu por mim e por você, e se ele morreu, a Bíblia diz que ele veio para dar vida e vida em abundância. Jesus tem vida em abundância para mim e para você, amém? Caiu, mas dá para ir. A Bíblia diz, meus irmãos, a respeito da lepra, ela separava o homem da sociedade. Quero fazer aqui agora uma analogia de uma porta. Aquele homem, da porta dele para fora, ele era um vitorioso. Aquele homem, da porta dele para fora, ele era um herói de guerra. Aquele homem numa batalha, eu imagino os outros gritando, este é Naamã, este é Naamã. Mas acontece algo, quando aquele homem, ele entrava dentro de casa, que ele tirava a armadura, obrigado Roberta, aquela lepra dele aparecia.
Da porta para fora era bênção, da porta para dentro era leproso. Eu não sei para quantas pessoas o Espírito Santo vai falar aqui nesta hora, mas escuta o que o Espírito Santo diz à igreja. Tem muitos homens, tem muitas pessoas que podem estar aqui dentro da igreja, da porta da casa dele para fora, bênção. Da porta da casa dele para fora, é um homem que conquista. Da porta da casa dele para fora, é vitória, mas dentro da casa é leproso. Que é isso, pastor? O que você está falando? Tem muitas mulheres que da porta da casa para fora é bênção, da porta da casa para fora, amigo de todo mundo, em casa, leprosa. Tem muitos filhos, dentro da casa é leproso, só sabe ser vitorioso fora da casa. Mas Deus me trouxe aqui para dizer, a vitória começa dentro da casa. Se não há vitória dentro da sua casa, pastor vai, foi sobre o que a escola bíblica? Família. A vitória começa dentro da casa e não fora. Não seja um leproso dentro da sua casa. Seja assim, você está fora, a esposa está, meu marido, que hora que você volta? A mulher tem que estar com saudade de você. Amém? A esposa está fora, o esposo está lá, que hora que chega, volte logo. Amém? Quem está entendendo? Amém? Meus irmãos, é a palavra de Deus. Por que é, pastor? 1 Timóteo 3,5. Pois se alguém não sabe como organizar, como levar a tua casa, esse tal não serve para levar as coisas de Deus. Se você não está de bem dentro da sua casa, não vem em cima desse altar querer dar uma de santo. Arruma a sua casa, depois venha e entrega o seu sacrifício, o teu altar, porque o nosso Deus, Ele nos ama, Ele nos vê e Ele sabe dos nossos atos. Portanto, nós somos bênção quando nós vamos para fora do nosso lar, mas quando nós entramos lá dentro da nossa casa, não pode ter lepra. Pastor, mas que palavra é essa? Meu irmão, a palavra ela vem primeiramente para poder separar. A Bíblia fala que ela é como uma faca afiada, uma espada afiada, e ela corta dos dois lados. Ao mesmo tempo que eu poderia chegar aqui e falar, você vai ser abençoado, Deus vai te dar vitória. Não, eu estou aqui hoje para dizer, conserte nossa casa, porque a bênção vem de dentro dela, aleluia. Aleluia, a bênção vem de dentro dela. Pastor, mas o que fazer se agora dentro da casa já está leproso? Olha só, vamos fazer como aquela escrava. Como assim? Ela sabia o que Deus podia fazer. Você que está aqui hoje, eu estou colocando lepra com expressão forte. Eu não sei se o problema seu é grande ou pequeno dentro da casa. Eu não sei se o meu eu sei, mas o de vocês eu não sei. Mas se tem um problema, o que aquela menina sabia é que o Deus que ela servia, Ele poderia consertar tudo. Não importa o seu problema. Eu já tive uma pessoa que congregou comigo em outra igreja. Já passei mais de 1 hora conversando com ela, e ela contando pelo telefone a situação do filho dela. Saiu de casa, foi morar com 3 meninos. Morando com 3 rapazes igual a ele. Começou a fumar maconha. Logo em seguida passou para drogas pesadas e começou a vender. O dia que ela ficou sabendo que o filho dela, além de ser um cara viciado, ele estava vendendo, ela falou, pastor, a polícia vai pegar e ele vai ser preso. O que eu farei da minha vida? Eu falei, profetiza na vida dele. Fala para o seu Deus tomar conta. Hoje esse menino está casado. Hoje esse menino é pai de família. Por quê? Porque Deus entrou com providência. Não importa qual seja o problema que temos dentro da nossa casa, aquela menina, ela sabia que Deus poderia mudar situações. Deus, Ele pode mudar a situação dentro da sua casa, porque a palavra dEle, ela não volta vazia. Segunda coisa, o que fazer para tirar essa lepra de dentro da nossa casa? Colocar pessoas de Deus do nosso lado. Se quer melhorar,
Se você quer melhorar, não coloque uma pessoa pior do que você. Ande com pessoas melhores do que você. Amém? Ande com pessoas que têm mais intimidade com Deus do que você tem. Você vai aprender um pouco sobre essas pessoas. Pastor, como assim? Olha só. Às vezes nós colocamos pessoas dentro dos nossos lares ou no nosso convívio, e essa pessoa vem para ser bênção, mas como assim? José foi vendido e ele parou dentro da casa de um homem por nome Potifar. Sabe o que aconteceu com Potifar? Tudo que José colocava as mãos prosperava. Tudo que José fazia era bênção. A bênção vinha através de José, mas chegava na vida de Potifar. Você tem que saber, ande com pessoas melhores do que você. Se tem pessoa que está te colocando para baixo, pega uma tesoura e corta esse cordão umbilical, deixa embora, meus irmãos. Ande com pessoas que temam a Deus, ande com pessoas que não querem negociar a sua vida, a sua alma com o diabo, mas que queremos o Senhor. É isso que eu e você precisamos, é andar com pessoas que são melhores do que nós. A Bíblia vai dizer, pastor, 1 Reis 17, olha só. A Bíblia diz assim, que Elias estava num corguinho chamado Queripe. Corguinho, vamos colocar assim, lá em Goiás nós chamamos de corguinho, porque se secou não era tão grande. E ali os corvos traziam para ele carne e pão. Aí a Bíblia vai dizer assim, aí o Querite seca. Aí Deus fala assim, Elias, vai até a cidade de Sarepta, lá tem uma viúva e ela vai te sustentar. Olha a situação. Deus poderia ter mandado Elias ir no lugar de uma viúva rica, viu, Francisco? De uma viúva que tinha lá um monte de comida no estoque, gado. Mas olha só, a mulher estava catando os gravetozinhos. Aí chega Elias e fala assim, me dá água. Ela foi lá e pegou água. Aí o profeta fala assim, me dá um bolo. Como existe Deus, eu estou catando esses gravetos. Eu só tenho um pouquinho de farinha numa panela e um pouquinho de azeite numa botija. Eu vou fazer um bolo com esse graveto para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e morreremos porque nós não temos nada. O homem de Deus fala assim, faz primeiro para mim. Quando nós fazemos primeiro para Deus, cumpre a palavra de Mateus 6 que diz assim, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão dadas por acréscimo. Não busque em sua vida acréscimo, busque em primeiro lugar o reino dos céus, a justiça dele, e as demais coisas serão dadas por acréscimo. Aquela mulher faz o bolozinho e traz, o homem de Deus come. Aquela mulher que foi colocada para alimentar o homem de Deus, o profeta vai falar assim, assim diz o Senhor, a farinha que você tem na panela, ela não vai se acabar. O azeitinho que você tem na botija, ele não parará até o dia que Deus faz descer água nessa terra. A palavra não é de homem, a palavra é de Deus. Se você confia no Senhor, o pouco que você tem na mão desse Deus vira muito. E o muito que nós temos sem o Senhor não vale nada. Aproveite o pouquinho que você tem. O que é que você tem na sua mão hoje? Deus, eu sou um simples, vou colocar aqui um exemplo, doutor. Eu sou um simples pintor aqui nessa terra. Não, você não é um simples pintor. Eu sou um simples cortador de grama. Você não é um simples cortador de grama. O Senhor tem mais para a sua vida. Não fique conformado com migalhas que caem de mesa. Senta na mesa, come com o Pai. Aproveita do que Deus tem para a sua vida. Deus te trouxe neste país para quê? Para você ser bênção. Deus te trouxe neste lugar porque Ele tem vitória. Pastor, como que eu vou tirar a lepra dentro da minha casa? Livro de 1 Crônicas, capítulo de número 15. A Bíblia diz assim, Davi estava trazendo a arca para Israel. No meio do caminho, Uzá morre. Aí essa arca vai parar na casa de um homem chamado Obed-Edom. Está lá no livro, 1 Crônicas 15, capítulo 13. Mas no verso de número 14 vai falar assim, e a arca de Deus ficou por 3 meses na casa de Obed-Edom. E Deus abençoou Obed-Edom em tudo. Em tudo. Eu e você temos que trazer a presença de Deus para dentro da nossa casa. A Bíblia vai dizer assim, Jesus entra na casa de Pedro, a sogra estava com febre, ela foi curada.
Jesus vai à casa de Jairo, ali tinha morte, mas aquela morte virou e trouxe vida. A Bíblia vai dizer que Jesus entra na casa de Zaqueu. Na casa de Zaqueu houve restituição e houve salvação. Eu quero te convidar hoje, convide a Jesus para entrar na sua casa, amém? Entra na minha casa, entra na minha vida. É isso que eu e você precisamos desse Deus. Convidar esse Jesus para entrar na minha casa, na sua vida. Mas o problema é no meu trabalho. Meus irmãos, se é no trabalho, faça a mesma coisa. Faça a mesma coisa. Tem um amigo meu que ele não pode orar no ambiente que ele trabalha. Olha o que ele faz. Ele tem 30 minutos de lanche. Ele come rapidinho e com 10 minutos ele corre no banheiro e dobra o joelho, pastor Vair, e ele ora lá dentro daquele banheiro por 10 minutos e ele fala: abençoa este lugar, abençoa o meu trabalho, não amaldiçoe, seja uma pessoa que traz bênção, seja uma pessoa que traz a luz, a presença de Deus aonde você passar, amém? Glória a Deus. Aquela menina, para vocês terem ideia, houve a guerra de um reino contra outro. Ela não foi para a casa de Naamã porque ela quis. A Bíblia vai dizer que ela era serva, ela era uma escrava. Aquela menina tinha tudo para estar revoltada, ela tinha tudo para estar chateada ali naquele lugar. Mas a Bíblia, ela não diz dessa forma. A Bíblia diz que aquela menina, dentro da casa daquela mulher, ela foi bênção na vida de Naamã e na vida daquela serva. Eu e você, não importa do que tem passado, nós podemos ser bênção na vida de muitas pessoas. Talvez você não saiba quem você é, mas você pode ser bênção na vida de muitas pessoas aqui nesse país. Por quê? Porque aquela menina podia estar longe da mãe dela, aquela menina podia estar longe do pai dela, podia estar longe dos irmãos, das amiguinhas dela que ela brincava. Mas uma coisa, aquela menina não estava longe, ela não estava longe do Deus dela. Você pode estar longe de tudo, você só não pode estar longe do seu Deus. Do seu Deus você não pode se afastar, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, aleluia. Não saia da presença deste Deus, amém? Ela foi tirada. Aí aqui eu coloquei um tópico que é assim: pode mudar o lugar onde você está, mas não pode mudar quem você é e nem o propósito de Deus na sua vida. Você estava no Brasil, você era uma bênção, você vai ser uma bênção aqui, amém? Você estava lá na China, era uma bênção, você vai ser bênção aqui. Daqui você vai para o Japão, lá no Japão você vai ser bênção, porque a sua essência é de filho de Deus. Você não é outra coisa, você é filho de Deus. E a Bíblia vai dizer o seguinte, mais do que isso: nós somos embaixadores de Deus sobre a face da terra. Como você tem representado o teu Deus? Como que nós temos sido representantes desse Deus? Olha que coisa mais linda. O apóstolo Paulo e Silas, lá em Atos capítulo de número 16, no verso 9, vai falar que eles chegam numa cidade chamada Filipos. Por isso que tem o nome do livro Filipenses. Ele chega lá em Filipos. Quando eles estão pregando o evangelho da salvação, a Bíblia vai dizer, a partir do verso 16, em Atos 16, 16, que uma menina que tinha um espírito do capeta dentro dela, ficava seguindo Paulo e Silas, dizendo assim: estes homens que estão aí, pregando o evangelho da salvação, eles são servos do Deus Altíssimo. Ela falava isso um dia, 2 dias, a Bíblia não fala quanto tempo ela estava seguindo Paulo e Silas. Mas lá na Bíblia, Atos 16, verso 16, inicia o versículo assim: e Paulo e Silas estavam indo para oração. Quando eles estão indo para oração, aquela menina estava seguindo, 16, aquela menina estava seguindo. Quando aquela menina estava seguindo eles, ele indo para o lugar de oração, Paulo já enjoado daquela conversa, ele vira para ela e fala assim: espírito de adivinhação, sai dela. Quando aquele espírito de adivinhação saiu dela, os donos delas, ou os patrões, viram que não teria mais ganho nenhum com ela, manda prender, manda chicotear Paulo e Silas.
porque eles fizeram algo de Deus, eles foram chicoteados, e a Bíblia diz que eles são levados para um lugar, para um subsolo, e agora eles estavam com os pés algemados, quer dizer, estavam lá amarrados. Mas olha que lindo, o verso 16, a Bíblia diz para o lugar de oração. Pula para o verso 25 aí, por favor, Egon. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos a Deus, e os outros ouviram. Para quê? Eles saíram com propósito, verso 16, eles saíram para um lugar de oração. No meio do caminho várias coisas aconteceram, chicoteado, preso, agora amarrado, mas o propósito deles não foram tirados. Eles saíram para orar, mas não foi a questão de estar numa igreja ou estar numa prisão. A oração continua. Não importa onde você esteja, pode mudar-se o lugar, mas não muda o propósito da minha e da sua vida. E sabe o que aconteceu? Continuando essa história, eles continuaram orando, eles continuaram louvando a Deus, e quando há oração, quando há hinos, há terremoto, o chão vai tremer. A Bíblia vai dizer que o chão daquela prisão treme, e tremendo as portas se abrem. Quando o carcereiro que estava dormindo levanta, vê a porta aberta e fala: vou me suicidar, que todo mundo foi embora. Paulo e Silas falam assim: não suicida não, que está todo mundo aqui. Ele fala: o que é que eu vou fazer? Em minhas palavras, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, que Ele toma conta de você. Entregue a sua vida para Jesus, porque você e sua casa então servirão a Deus. Se nós buscamos um propósito com Deus, não importa onde eu e você estivermos, o certo é que Deus, Ele vai se revelar a nós. Você não pode mudar quem você é. Você é um profeta e uma profetisa disfarçado. Você não pode negar quem você é. Olha que lindo, pastor. 2 Timóteo 2,11. Fiel é esta palavra: se pois já morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos, reinaremos com ele. Se negarmos a ele, ele negará a nós. Se nós formos infiéis, ele não será fiel. Por quê? Porque Deus não pode negar quem ele é. Ainda que nós sejamos infiéis, esse Deus, Ele não nega quem Ele é justo, e a justiça dEle permanece. Nós temos que procurar oportunidades para pregar a palavra de Deus. Pastora Simone, vem aqui, deixa eu te usar aqui, vem cá, neném. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Essa aqui é a mulher de Naamã. Imagina a esposa de Naamã, eu vou conjecturar porque eu posso, estou com o microfone na mão. Imagina a esposa de Naamã fazendo uma comida e do lado, na pia, aquela menininha de 12 anos lavando umas vasilhas. E ela falando assim: ô Simone, você sabia que um profeta que tem lá na minha terra, chamado Eliseu, quando o líder dele subiu, ele pegou a capa, bateu na água e falou assim: aonde está o Deus de Elias? E o rio abriu e ele passou sequinho. Você sabia? Não. Ele podia ter falado assim: sabia que esse mesmo homem estava num tempo de sequidão, tinha 100 homens com fome, mas só tinha 20 pães. Você sabia que esse homem, ele multiplicou 20 pães e 100 homens comeram à vontade? Você sabia? Não, eu não sabia. Você sabia, ô Simone, que lá, eu não vou falar lá no livro de Reis, que não tinha livro de Reis na época, né? No livro de 2 Reis 4, ele foi levado a uma mulher que estava com muita dificuldade, e tinha um azeite lá, somente um azeite, e ele falou assim: pega a vasilha emprestada, e o azeite não parou, até que a última vasilha fosse cheia. Você sabia disso? Não. Ok, tem muitas coisas aqui, vamos terminar. Você sabia que uma mulher chamada Sunamita, essa mulher não tinha filho, e esse homem falou que Deus daria um filho e ele deu? Não. E você sabia que esse filho morreu, mas depois que morreu, esse mesmo homem foi lá e trouxe a vida àquele filho? Você sabia? Não sabia. Você não sabia de muita coisa, mas na terra de onde eu vim, na terra de onde eu saí, existe um profeta. Aquela menina, ela foi uma profetisa e não uma escrava. Eu e você, nós não somos escravos. Eu e você, nós somos profetas, disfarçados muitas vezes de trabalho, mas nós somos profetas que falamos da parte de Deus.
Já contei um exemplo aqui um dia, mas vou tomar a liberdade, tem pessoas diferentes para contar novamente. Tinha um pastor, e esse pastor era encanador. E esse homem, ele era muito dedicado a Deus. Eu acho que ele tinha uma Bíblia bonita igual essa minha. E ele tinha uma maleta de ferramenta, tinha cola, ali dentro tinha pedaço de cano. E ele pegava sempre a Bíblia, era a última a ser colocada e a última a ser saída. Como assim? Aquele homem queria oportunidade para pregar a palavra de Deus. E esse homem é fato verídico. Ele pegava a maleta e enfiava a Bíblia. Quando chegava na casa de uma pessoa, a primeira coisa que ele tirava daquela maleta, como encanador, era a Bíblia e colocava no lugar que todos pudessem ver a Bíblia. Ele fazia o serviço, na hora de ir embora ele guardava. Geralmente a pessoa perguntava, para que serve esse livro aí dentro? Aí ele tinha uma oportunidade de pregar a palavra, como aquela menina teve dentro da casa de Naamã. Aquele homem chegou um dia na casa do muçulmano. No Brasil tem muitos árabes. E quando ele chegou, consertar algo na pia, ele tira de lá a Bíblia dele e põe em cima da pia quando vai consertar. O árabe está aqui, de braço cruzado, observando o trabalho e vendo a Bíblia. Ele fez o trabalho, deu o preço. Na hora de ir embora, está recolhendo ali os materiais. A hora que ele pega a Bíblia, aquele árabe muçulmano fala assim, e o que é isso? Ele, sabendo que o cara era muçulmano, ele não falou de Jesus. Ele falou assim, isso aqui contém história de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque eles também sabem quem foram Abraão, Isaac e Jacó. O homem fala assim, eu creio em Abraão, eu creio em Isaac e Jacó, mas meu Deus é o Deus do Velho Testamento, esse negócio de Jesus não é comigo. Ele fala, mas eu poderia fazer uma oração para você, no nome do Deus do Velho Testamento? O árabe falou, pode. E ele começou a orar, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, apresenta este homem. Daqui a pouco ele foi tomado pelo Espírito Santo, porque nós sabemos que Jesus subiu, o Espírito Santo desceu e ele está no nosso meio. E Deus fala. E ele começou a falar uma língua que ele nunca tinha falado. A Bíblia fala de línguas estranhas. Se está na Bíblia é porque acontece. E aquele homem começa a falar línguas estranhas. E ele fala, agora esse muçulmano vai me dar um tapa, vai me expulsar da casa dele. Quando terminou, amém, pega a Bíblia, vai enfiando e vai saindo. O muçulmano coloca a mão bem forte no ombro dele e fala assim, como que você sabe falar essa língua? Ele fala, que língua? Como que você sabe da minha vida? Ele fala, eu não te conheço. Ele fala assim, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Lá no meu país, tem quem mora no norte e quem mora no sul. As pessoas do sul, eles têm um sotaque e umas palavras diferentes. E quem mora no norte tem um sotaque e tem palavras diferentes. Eu sou do norte. Eu falo com sotaque e tem umas palavras que ninguém entende, somente nós da região. E você começou a falar comigo a respeito de como eu saí de lá, por que eu vim para esse país, e a respeito de um homem chamado Jesus. Quem é ele? De onde você me conhece? Como você sabe da minha vida? Aquele homem falou assim, eu mesmo não sei nada, mas o Deus do Novo Testamento, o Pai de Jesus que veio aqui, morreu e ressuscitou, é sobre ele que eu vim aqui te falar hoje. Eu e você, se nós acreditarmos, esse Deus, ele continua falando conosco. Esse Deus, ele te trouxe aqui hoje, para mim e você saber que ele pode, ele quer e ele vai usar pessoas. E aqui nessa passagem, a carta no qual foi falado, ela sai da mão do rei Ben-Hadad e chega na mão do rei Jorão. Quando essa carta chega lá, como nós lemos, ele rasga a veste dele e ele fala assim, eu sou Deus para poder curar alguém? Eu sou algum Deus para enviar a mim um homem leproso? Agora olha que lindo, lá no 2 Reis 5:8 vai dizer assim, saberás que há um profeta em Israel. Lá na Bíblia, no livro de Mateus 11:25, Jesus fala assim, Deus, eu louvo o teu nome, porque você escondeu, o Senhor escondeu coisa das pessoas grandes e inteligentes e revelou aos pequenininhos. Coisa que aquele rei não sabia, aquela serva sabia. Coisa que aquele rei não conhecia, aquela serva, aquela escrava sabia. Então não é pela sua idade, não é pelo seu tempo de vida, não é pela sua posição financeira, não é pelo inglês, espanhol, italiano, francês, tudo que você fala, é pelo Senhor que nós seremos usados. E Deus trouxe pessoas aqui hoje para serem usados por Deus. Dayana, pega o violãozinho ali, por favor, o grupo de louvor. Dayana vai louvar o Senhor com o hino. Deus trouxe você aqui hoje, porque Deus não te quer somente vindo nessa igreja
e ficando aqui com algumas cadeiras ainda vagas. Quem já trouxe aqui na igreja um visitante? Um dia. Ulisses, parabéns, brother. Tá aí, né? Eu e você, eu, pastora Simone, pastor Vai, pastor Paulo, nós temos uma missão de cuidar de ovelhas. Vai num campo, vê se um pastor consegue reproduzir uma ovelha. Quem gera ovelhas são ovelhas. Vocês têm um compromisso de estar na presença de Deus, ser usado por Ele e trazer vidas até a luz do Senhor. Coloca de pé nessa hora no nome de Jesus. Egon, baixa as luzes aí, por favor. Quero fazer uma oração nesta hora. Senhor, nessa manhã, aqui na Rio de Vida Church, a palavra pregada foi do Senhor e ela não foi minha. Eu quero apresentar, Senhor, aqui cada pessoa. Se na vida pessoal, Deus tem algo como lepra, impedindo esta vida de progredir, queima nesta hora no nome de Jesus. Se dentro da casa dele, se há entre ele e esposa, entre ele e o esposo, algo que não vem da tua parte, Senhor, queima tudo aquilo que o inimigo tenta colocar, ó Deus, que venha nos desabonar a fazer a tua obra no nome de Jesus. Senhor, eu clamo nesta hora, ó Deus, pela vida de muitos que estão aqui, ó Pai, longe da terra, e que não sabe, ó Deus, o amanhã, mas o Senhor é aquele que nos conhece, o Senhor sabe o hoje, o ontem, e o Senhor sabe também o amanhã. Eu clamo nesta hora, levanta, Senhor, aqui nessa igreja, levanta aqui na Rio de Vida Church, profetas que vão sair daqui e dizer que aqui neste lugar tem uma palavra, e esta palavra não é de homem, mas é do Senhor, e esta palavra, ela liberta o homem de prisões. Usa cada um, Senhor, nesta hora, eu te peço no nome de Jesus. Vamos louvar a Deus? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Usa-me, Senhor. Usa-me. Meus irmãos, semana passada, a mensagem que Deus colocou para a igreja foi: de grão a glória. E isso é uma continuação da mensagem, mas em outros termos, que é a respeito de sermos usados, e hoje é de servo a profeta. Daiana não estava aqui, pastor Paulo também não estava, mas quem estava aqui sabe, no final nós cantamos essa música. Então o Espírito Santo, ele nos direciona. Deixa eu falar algo para você, que aconteceu ali na cidade de Massachusetts. Tem um rapaz que chama Conrado, Rafael Conrado. Ele levou a palavra numa igreja, e a palavra dele é que nós temos que ser profeta disfarçado. Ele deu um exemplo. Ele falou assim: quando você entrar numa casa, falava para a mulher que mexia com faxina, falava assim: você não amaldiçoa, você abençoa. Uma mulher, ela limpava todos os dias 2 casas, cada casa tem 2 ou 3 banheiros. Ela propôs um propósito no coração dela, de não amaldiçoar, mas de abençoar. E Deus começa a dar casa para aquela mulher. Ela vai numa casa, faxina, e o dono da casa fala: o meu irmão precisa do seu trabalho. E aquela mulher vai na casa do irmão. Chegando lá, aquele rapaz diz: olha, limpa tudo, mas esse quarto master que está aqui embaixo, não limpe, porque minha esposa, ela tem depressão por mais de 3 anos, eu dou banho nela, eu cuido dela, eu dou comida para ela, não perturbe. Aquela mulher falou: ok. E aquela mulher, ela foi o primeiro dia, ela foi o segundo dia, e a cada vez que ela dobrava o joelho num vaso, ela falava: todas as vezes que eu dobrar meu joelho, eu vou abençoar a casa. Se a casa tivesse 5 banheiros, eram 5 orações que ela fazia para abençoar. Passado alguns meses, ela chega naquela casa. A hora que ela está limpando o vaso e cantando, um vulto aparece de trás dela, uma mulher quase que transparente. Ela assustou, e a mulher falou assim: não fique com medo, eu sou a dona da casa. E aquela mulher disse assim: mas quem é você?
Ela falou assim, eu sou a faxineira. Ela falou assim, olha, a primeira vez que você entrou aqui tem tantos meses. Você entrou aqui em tal dia, tal hora, e você louvou a Deus. E uma voz veio até mim e falou assim, levanta dessa cama. E aquela mulher disse, eu não pude levantar. A segunda vez que você veio, novamente a voz diz, levanta dessa cama. E a mulher disse, mas eu não pude levantar. Mas naquele dia aquela mulher disse, mas hoje, quando você pisou nessa casa, quando você começou a louvar o nome do Senhor, aquele quarto que eu estou, que é um quarto escuro, aquele quarto ficou claro como a luz do dia. E um homem vestido de branco estendeu as mãos, me puxou e falou assim, hoje é dia de você levantar. Eu não sei o que você tem, mas o que você tem eu quero. E aquela mulher louvou a Deus, orou com aquela mulher que tinha mais de 3 anos, que estava numa cama. Aquela mulher liga para o marido e fala, vem aqui. O marido, o que aconteceu? Ela falou assim, eu estou curada. Eu e você, sendo profeta e profetiza, Deus coloca na minha e na sua mão o poder de curar, de salvar, quando nós nos colocamos na presença dEle. Aleluia! Esse hino que cantamos, Senhor, usa-me, usa-me. Deus quer te usar, Deus quer usar a minha vida, mas é necessário que nós nos coloquemos na posição de ser usada pelo Senhor. Aleluia! Pega na mão da pessoa que está do seu lado aqui, antes de voltarmos a cantar. Pastor Paulo, faz uma oração aqui no nome de Jesus. Cada um que está aqui hoje, eu quero te dizer, se você se posicionar, Deus pode e Ele quer te usar para a honra e glória dEle, amém? Usado, né, Deus? Coloque a mão no seu coração. Eu creio que você será usado nessa terra de uma forma tremenda. Deus irá te usar para a sua família, para os seus amigos. Você não veio a essa casa de oração em vão. Essa palavra foi de encontro ao teu coração. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. A presença de Deus é notória aqui. Antes de eu começar a orar, eu gostaria que você orasse aí, vai. Abra sua boca e começa, Deus, me usa para aquele lugar. Começa a pedir, Deus, me usa para aquela pessoa, que eu possa ser canal de bênção, que eu possa ser profeta, que eu possa fazer a diferença. Abra sua boca e começa agora a pedir a Deus, vai. Alamarachumi candarabra-xandarábia. Pai, no nome de Jesus, estamos na tua casa e nós estamos aqui, Senhor, como aquela serva de Naamã, prontos para fazer a tua vontade, para anunciar a tua palavra, anunciar, Senhor, o teu evangelho. Deus, aqui dentro da Rio de Vida tem evangelistas que o Senhor vai levantar. Aqui dentro da Rio de Vida tem levitas que o Senhor vai levantar. Aqui dentro tem missionários que o Senhor vai enviar para campo missionário em Cuba, na África. E eu te peço agora a unção do Senhor sobre a vida de cada um, porque o Senhor é o Deus que capacita, o Senhor é o Deus que envia, o Senhor é o Deus que levanta. Deus, tudo aquilo que está impedindo o teu filho e a tua filha de se levantar e cumprir o teu chamado, nós repreendemos, nós damos uma ordem no mundo espiritual, que tudo aquilo que está impedindo, o Senhor possa agora jogar por terra. E levanta pessoas nessa manhã para ser canal, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Vire para essa pessoa que está do teu lado e diga para ele, deixa Deus te usar. Diga para ele, para ela, deixa Deus te levantar, deixa Deus te usar.